Olá, bom dia. Meu nome é Ana Clara, eu sou aluna do FMG Campus Araçuaí e hoje iremos mostrar um vídeo abordando dois temas. O primeiro será cartografias geográficas e o segundo será projeções cartográficas. Fiquem com as apresentações do meu grupo. Meu nome é Evelyn, vou falar um pouco sobre o que são coordenadas geográficas e para que servem. Sabe quando a gente quer achar um lugar exato no planeta, tipo um endereço global? Então, é para isso que servem as coordenadas geográficas. Elas são tipo um código que diz onde um ponto está na Terra. Elas têm dois números principais, que é a latitude e a longitude. A latitude, ela mostra se o lugar está mais para cima no norte ou mais para baixo, sul, em relação à linha do Equador. Já a longitude mostra se está mais para a direita, leste, ou para a esquerda, oeste, em relação ao meridiano do Greenwich. Esses valores aparecem em graus, minutos e segundos, como se fosse um relógio, só para localização. Para que servem isso? Servem para várias paradas, tipo achar qualquer ponto no planeta sem erro, bem estilo GPS mesmo. Fazer mapas e ajudar a nação, seja de avião, barco ou até mesmo no Google Maps. Estudar a organização, tudo o que existe na Terra, tipo cidades, rios, montanhas. Resumindo, sem coordenada geográfica, a gente ia ficar totalmente perdidos no rolê. Meu nome é Aira, então eu vou explicar o que é projeção geográficas. Projeções geográficas são tipo umas técnicas usadas para conseguir desenhar a Terra, que é um geóide, num papel, numa superfície plana. Como ela é toda curva, não dá para jogar direto num mapa. Então, aí que entra a projeção. E para que serve isso? Basicamente para fazer um mapa mesmo, para a gente conseguir o mundo, planejar e entender melhor os lugares. Cada projeção geográfica ajuda a mostrar melhor uma parte da Terra, dependendo do que quer. Por exemplo, fazer mapa político, físico, tudo isso. Mostrar melhor um continente, um país, usar em aula, em pesquisa e várias outras coisas. Meu nome é Ravi e eu vou explicar quais propriedades geométricas podem ser preservadas nas projeções. Primeiramente, como que a gente consegue colocar um planeta redondo que ainda não é totalmente redondo em uma folha de papel? A Terra, né? Como é que a gente vai conseguir representar a Terra em um mapa plano? É uma tarefa difícil. E nesse processo todo, como é uma tarefa difícil, né? Não vai ficar totalmente perfeito. Alguma coisa vai ficar estranha, esquisita. É tipo tentar amassar uma bola de futebol até ela ficar reta. Sempre vai ter uma parte que estica mais ou que amassa demais. E é por isso que existem as projeções cartográficas. Elas são tipo umas regras que os cartógrafos usam para decidir o que é mais importante manter no mapa. Manter certinho no mapa. Dependendo do que você quer fazer com ele, com o mapa, né? Uma característica vai ser mais importante que a outra. E as principais características são área, forma, distância e direção. Então, essas características vão ser tratadas de forma majoritária nos mapas, forma mais importante. A escolha da projeção certa depende muito do objetivo do mapa. Tipo, um exemplo, um mapa para navegar de navio, tipo, o começo, né, de onde ele vai sair até a chegada dele, com todos os obstáculos e tal. É bem diferente de um mapa para comparar o tamanho dos países, porque um mapa não tem nada a ver com o outro. Então, eu vou falar um pouco sobre as propriedades que tem quase em todos os mapas, ou em todos. São quatro propriedades principais. A gente precisa manter a forma, a projeção dos mapas. Aqueles mapas em que os ângulos são todos certinhos. Então, esses mapas são chamados de conformes. Neles, as formas dos lugares pequenos aparecem do jeito que são realmente. Isso é muito importante para a navegação, porque os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, se cruzam no ângulo de 90 graus, tipo na vida real, igual na vida real. O mapa mais famoso desse tipo
é o de Mercator. Nele, as linhas de latitude e longitude são retas e se cruzam de forma perfeita. O problema é que, para manter os ângulos, ele distorce muito o tamanho das coisas. E é por isso que a Groenlândia parece do tamanho da África nesse mapa, quando na verdade ela é bem menor. A segunda propriedade: manter a área. Projeção equivalente. A gente precisa fazer uma projeção equivalente à área do local. Ao contrário de manter a forma, né, da propriedade 1, esse tipo de mapa, né, ele garante que o tamanho das áreas vai ser proporcional ao real. Com ele, a gente pode comparar o tamanho de um país com outro sem erro. Um exemplo famoso é a projeção de Peters. Acho que René falou sobre isso na parte dele. Ele falou que essa projeção de Peters foi criada para ser uma alternativa mais justa ao de Mercator, que mostra os países mais do sul com o tamanho correto. Mas tem um lado ruim. Para manter as áreas certas, as formas dos continentes ficam bem estranhas, bem estranhas, e parecem mais esticadas ou achatadas. Então, as formas dos países que vão ser retratados, né, nesse tipo de mapa, vai ser meio estranho. Vai ficar meio achatado demais, mais esticado, entendeu? Agora vamos embora para a terceira propriedade, que é manter a distância. O nome é projeção equidistante. Esses mapas mantêm a distância correta a partir de um ou dois pontos centrais para qualquer outro lugar do mapa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nenhum mapa consegue mostrar todas as distâncias corretamente a partir de todos os pontos. Como exemplo, é a projeção azimutal equidistante. Ela geralmente é centrada em um dos polos. Se o mapa for centrado no Polo Norte, a distância dele até qualquer outra cidade no mapa vai ser a real. E isso é muito útil para planejar todas as rotas de avião, por exemplo. Então, se a gente for, tipo, precisar de fazer um mapa para rota de avião, a gente vai usar a terceira propriedade, que é manter a distância. A projeção equidistante. E agora, vamos para a quarta propriedade. O apelido dela, né, é a propriedade nem, mas o nome real é a projeção afilática. E ela é ela não se preocupa em preservar muito perfeito nenhuma das propriedades, porque ao invés ela tenta achar um meio termo, diminuindo um pouco de cada distorção para que o resultado final seja mais agradável de se ver. A projeção de Robinson, muito usada em atlas e mapas mundi, é um exemplo. Ela não é perfeita em nada, mas é boa em tudo, criando um visual equilibrado e com algumas distorções moderadas. Resumindo, não existe mapa perfeito. Todos os mapas são uma escolha que abre mão de uma coisa para ter outra. Então, tipo, se você quer mais focar na distância, na área, você vai usar um tipo equivalente de mapa. Porém, esse mapa não é perfeito. Ele só vai ser perfeito pro foco dele. Porque pro resto, ele não vai agradar muito. Entendeu? E essas são as 4 propriedades geométricas que podem ser preservadas nas projeções. Meu nome é René e eu vou explicar o que são posições cartográficas. Posições cartográficas são técnicas usadas para representar a superfície esférica da Terra em um plano. Como em mapas, cada tipo de posição tem suas vantagens e distorções, dependendo do que se quer representar com mais precisões. Principais tipos de posições cartográficas. Posição cilíndrica. A Terra é projetada em um cilindro. Exemplo, posição de Mercator. Vantagem: preserva formas e distorções. Boa para a navegação. A distorção aumenta áreas próximas aos poros.
como o da Groenlândia, como a Groenlândia, que parece maior que o Brasil. Posição cônica. A Terra é projetada sob um cone, colocando sob ela. A vantagem é boa para representar médias latitudes, como a América do Norte ou a Europa. Mas há distorções nas regiões muito próximas do Equador ou dos polos. Posição azimutal ou plana. Projetado em um plano tangente à Terra, a partir de um ponto central. Vantagem: preserva a distância ou direções a partir do centro. Usa mapas de polos ou de rotas. 4. Posição de Robson. É uma posição compromissada, ou seja, busca equilibrar as distorções. Vantagem: forma agradável e equilibrada para representar o mundo. Uso comum em altas e livros escolares. E por último, a posição de Perthes. Preserva as áreas reais dos continentes. Posição equivalente. A distorção é que altera as formas. Importante dar mais destaque a países do sul global. Então, pessoal, meu nome é Clara. Hoje eu vou falar sobre a projeção UTM. É um método de projeção de dados mais utilizado na cartografia sistemática. Esse método é usado de várias formas. Mas vamos lá. O que é projeção UTM? A projeção é um método utilizado para projetar dados para o plano. A sigla UTM significa Universal Transversa de Mercador, onde o universal está ligado a um modelo matemático utilizado para a projeção da Terra. A projeção é travessa, pois o eixo do cilindro utilizado é perpendicular em relação ao semi-eixo menor exponencialidade terrestre. O mercador se refere a geralmente o geógrafo cartográfico e matemático que identializou o sistema coordenadas UTM. Essa imagem que vocês vão estar vendo agora, perceba que é um cilindro em uma posição transversa ao eixo do exponencialidade. A variação da projeção UTM é um caso particular de projeção de travessa e marcador. Isso porque a projeção através de marcador e divide em três. São elas: projeção universal, travessa e marcador UTM, projeção regional, travessa do marcador RTM e projeção local, travessa de marcador LTM. Essas diferenças entre esses três, essas três, são a largura de fuso. Isso porque a projeção UTM possui 6 fusos horários de comprimento. As projeções RTM e LTM utilizam fusos de 2 e 1 de comprimento respectivamente. Nessa imagem agora que eu vou mostrar para vocês, é um esquema de projeção de UTM. A projeção UTM é ampla utilizada na construção de bases cartográficas, sendo utilizado pelo mapa sistemático na Carta do Mundo Milionismo. Na mesma também foi utilizada a cartografia básica ao milionário, minelasmo, para construção da base cartográfica no país. A projeção LTM e RTM são utilizadas em regiões urbanas. Isso porque a projeção UTM, devido às suas características, são de distorções lineares nos mapas, principalmente nos fusos. Por causa disso, ao utilizarem fusos de menor amplitude, as projeções LTM e RTM são mais adequadas para o mapeamento da área urbana, ou seja, sistema LTM e RTM possuem um mapeamento de áreas urbanas de uma escala grande, que diminui os erros e das distorções cometidos pelo sistema UTM.
Agora que vocês vão estar vendo, essa projeção a projeção, o fuso e as distorções centrais e as distorções de final dos fusos. As características da UTM a primeira é a superfície de projeção de um cilindro secante ao cujo o eixo perpendicular ao eixo polar terrestre. Essa imagem que vocês podem estar vendo, norte e sul, é a projeção universal travessa do Mercator. O segundo ponto é o cilindro de projeção secante ao elipsoide de revolução. Veja detalhadamente, mas assim, nessa imagem em afim aqui embaixo, vai estar sendo mais clara e explicando mais um pouco. Uma das origens do sistema cartesiano também, que é de coordenadas, é uma forma de mediano central do fuso. A palavra central da imagem abaixo que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter o polo norte, a latitude leste, a latitude norte, oeste e sul. Percebam que o hemisfério sul é de 0 km, 0 km. No extremo do sul, da projeção é de 10 mil km ou 10 mil metros. 2 milhões, na verdade. Ao chegar na linha do Equador, já o hemisfério norte, a projeção, o TM começa em 0 km e varia de 10 km no extremo norte da projeção TM. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a baixa e grande com o fuso do TM. O que é o fator K da projeção TM? O seu impacto na obtenção de dados. Conforme a projeção TM, divide o elipse em 60 fusos, sendo que para isso mesmo corta o elipse em uma posição secante, que causa uma distorção à área conhecida como o fato K da projeção TM. Olha, vou estar mostrando a imagem para vocês da linha do Equador, a linha secanícia e outras mais que representam a imagem. Essas posições nas quais o cilindro corta o elipse é a grande vantagem trazida pela posição TM, que corta o elipse desta maneira. A mesma mantém os ângulos deformando poucas áreas. Olha, são amplitude de 6 fusos, né? Já na Mediterrâneo Central é a área achatada, que faz com o fato do K seja de 0,9996. Esse é um pouquinho da UTM. Como transformar o UTM em coordenadas geográficas. A utilização de coordenação curvelas, como é o caso das coordenadas geográficas, que se apresentam problemas em obra de engenharia. Por causa disso, os dados precisam ser projetados de forma elipse para a forma plana, pois dessa forma poderão ser representados a um mapa. Ou seja, projetar os dados para o plano nada mais é do que levar os dados da forma esférica para a forma plana. Depois das apresentações que o meu grupo fez, para ter certeza que vocês realmente prestaram atenção na nossa explicação, eu trouxe uma pergunta para vocês. E spoiler, quem responder primeiro a resposta correta vai ganhar um prêmio. A pergunta é: qual a diferença entre a cartografia geográfica e projeções cartográficas? Vou deixar vocês um tempinho aí pensando, enquanto isso, venham andar comigo pelo IF. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo,
Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparou su... E aí, conseguiram responder? E olha que essa estava bem fácil, tá? É aquela típica frase, mamão com açúcar. E a diferença delas duas é que a cartografia geográfica é usada na ciência para estudar, analisar, criar mapas e representações da superfície terrestre. E projeções geográficas é usada para representar a Terra, que é uma esférica em um mapa plano. E aí, conseguiram responder? Quem que ganhou o prêmio?